aí, pessoal? Tudo bem? Vamos dar continuidade do nosso estudo de calor. Na aula passada nós falamos sobre termologia. Nós falamos a respeito das escalas termométricas e como que a gente pode relacioná-las ao estado de agitação das partículas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito deste estado de agitação. Então, nós vimos que conforme o corpo se apresenta em determinado estado, ele tem em suas partículas um determinado estado de agitação. Então nós temos no sólido um estado de agitação das partículas, no líquido um estado um pouco maior e no gasoso um estado maior que o líquido e que o sólido, tá? Mas esse estado de agitação está relacionado às energias das partículas. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, tá bom? Só que todas as partículas do nosso corpo, tá? Vamos falar desde átomos, prótons, elétrons, etc. Eles têm uma determinada quantidade de energia, tá? Só que essa energia, ela se apresenta de várias formas. Mas para nós, para o nosso estudo, a gente vai definir o seguinte, que a soma de todas essas energias, tá? Então, a soma de todas as energias atuantes nas partículas, nós iremos chamar de energia térmica. Tudo bem? Então, vamos guardar essa definição no nosso slide. O somatório das energias de agitação das partículas de um corpo recebe o nome de energia térmica. Então, turma, guardamos isso? Que o somatório das energias das partículas, certo? Que provocam uma determinada agitação, nós vamos dar o nome de energia térmica. Legal? Só que esta energia térmica, ela tem como característica transferir-se de um corpo para o outro. Ela não vai ficar guardada. Ela não vai ficar lá escondidinha num corpo. Não. Se um corpo estiver em contato com um outro corpo, nós vamos ter um processo de transferência dessa energia. Só que essa transferência obedece a algumas leis, tudo bem? E é aqui que vai ser fundamental que a gente guarde um conceito, tá? Então, antes de eu falar, dá uma olhadinha no nosso slide. Se dois corpos em temperaturas diferentes são colocados em contato, acontecerá, espontaneamente, transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que as duas se igualem. Então, olha só o texto que você acabou de escutar. Se eu tenho um corpo que tenha mais energia térmica que um outro corpo, e eu vou deixar isso claro relacionando a temperatura, que nós vimos na aula de termologia. Então, mais energia térmica, maior temperatura. Menos energia térmica, menor temperatura. Então, um corpo com maior temperatura irá transferir energia térmica para um corpo de menor temperatura. Tudo bem? Então, acontecerá a transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, a gente vai deixar claro aqui um conceito, que eu vou ter transferência de energia térmica de forma espontânea de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Por exemplo, é quando você deixa uma xícara de chá quente na mesa e vai fazer uma outra coisa. Depois que você volta, aquele chá que estava quente, ele ficou frio. O que aconteceu? Foi um processo, um milagre? Não. Aconteceu uma transferência de energia espontânea do líquido, o chá que estava quente, para o ambiente que estava a uma temperatura menor. Então, houve transferência até o momento em que os dois vão se igualar em temperatura. Então a transferência de energia não é infinita. A transferência de energia acontece até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, fiquem à mesma temperatura. Tudo bem? Legal? Ótimo. Então, este processo de transferência de energia térmica tem um nome bem característico e legal que a gente vai ver agora no nosso próximo slide.
A energia térmica que é transferida de um corpo para o outro é chamada de calor. Assim, podemos definir calor como a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, motivada por uma diferença de temperaturas existente entre eles. Bom, pessoal, então nós vimos que a energia térmica em trânsito recebe o nome de calor. Então nós vamos associar a seguinte ideia. Guarda, hein? Ocorre transferência de calor, energia térmica em trânsito, quando um corpo de maior temperatura entra em contato com um corpo de menor temperatura. Então, um corpo de maior temperatura transfere calor para um corpo de menor temperatura. E não o contrário, tá bom? Eu não tenho transferência de calor de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Não, professor, de forma espontânea não. Lá na frente a gente vai estudar que sim, é possível um processo, mas de forma não natural. A esse processo a gente dá um nome muito característico chamado de refrigeração. Mas isso lá na frente nós só vamos estudar, tá bom? Então o que nós vamos guardar hoje? Que tem transferência de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Tenho certeza que se você guarda e entende isso, você vai acertar questões em concursos, em provas e vestibulares, assim ó, fáceis. Tudo bem? Então, vamos continuar? Quando um corpo recebe ou cede calor, dois tipos de efeitos podem ser notados. 1. Variação de temperatura. 2. Mudança de estado. Bom, pessoal, então conforme você viu, nós temos dois conceitos para se trabalhar: calor sensível e calor latente. Mas antes da gente trabalhar com esses conceitos, a gente precisa entender o quê? Que a transferência de calor entre os corpos produzem dois efeitos básicos, tudo bem? Ele produz variação de temperatura e ele produz mudança de estado físico, tá? Então, para poder facilitar o nosso entendimento, nós vamos guardar o seguinte, que quando acontece variação de temperatura, nós vamos dar um nome a essa energia em trânsito, a esse calor. Quando acontece mudança de estado físico, nós vamos dar um nome a essa energia em trânsito, a esse calor, tá bom? Que é o que está no nosso próximo slide, dá uma olhada. Recebe o nome de calor sensível quando for verificado no corpo apenas a variação de temperatura. Recebe o nome de calor latente quando for verificado no corpo a mudança de estado. Então, pessoal, você viu, nós vamos chamar de calor sensível a energia térmica em trânsito que provoca variação de temperatura. Então, é quando você, por exemplo, coloca a água para ferver. Mas a água, ela aquece de 12 até 25 graus Celsius, tá bom? A água não ferveu ainda, ela só está esquentando. Então a água continua sendo líquida, tá? A gente vai falar um pouco melhor na nossa próxima aula a respeito dessa mudança de estado físico. Mas guarda assim, se a minha água só está esquentando, ela ainda não ferveu, eu estou tendo uma variação de temperatura, tá legal? Então quem está atuando aí? Calor sensível. Agora, quando eu tenho um gelo derretendo, eu estou tendo uma mudança de estado físico. Quando eu tenho mudança de estado físico, aí quem está atuando é o calor latente. Calor sensível, variação de temperatura. Calor latente, mudança de estado físico. Guardou isso, é show, tá bom? Vamos ao nosso próximo slide? A quantidade de calor necessária para o corpo variar sua temperatura em uma unidade na escala é chamada de capacidade térmica. Bom, então nós estamos falando agora de capacidade térmica. Reparou que nós temos muitas características envolvidas nessa energia térmica em trânsito? Pois bem, então uma das características é a capacidade térmica. E o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor que está envolvida em variação de temperatura. Então é a razão entre quantidade de calor pela variação de temperatura. Legal? E
nós temos que tomar muito cuidado aqui agora. Por quê? Porque nós estamos falando de calor, calor específico, calor sensível, calor latente, capacidade térmica. Tudo começa com a letra C. Então a gente precisa identificar quem é cada um. Tudo bem? Então nós vamos usar o C maiúsculo, tá? Quando a gente vai falando de capacidade térmica. E nós vamos usar o C minúsculo quando a gente estiver falando de calor sensível e calor latente. Tudo bem? Então, só guardando, capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá bom? Aí a unidade, ó, antes de eu falar da unidade, eu quero deixar uma coisa aqui, assim, clara na cabeça de vocês. Não precisa decorar unidade, tá? Não precisa. Unidade a gente interpreta, tudo bem? Olha, então capacidade térmica, o que ela é? Ela é a razão, ela é a divisão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Variação de temperatura você já viu aqui. Nós estamos no Brasil, então nós usamos graus Celsius. Quantidade de calor, tá? A gente vai associá-la à caloria. Nós vamos falar um pouquinho de caloria depois, mas eu quero que você guarde aqui que toda vez que a gente fala de calor, a gente fala de caloria, tá? No sistema internacional, nós utilizamos uma outra unidade, que é a unidade de energia, o Joule, tá? Mas para efeito de estudos nossos aqui, quando a gente vai falando de calor, a gente fala de caloria, tá bom? Então, calor, cal, variação de temperatura, grau Celsius. Qual a unidade da capacidade térmica? Caloria por grau Celsius. Ponto. Facinho, tranquilo. Beleza? Vamos continuar então? Próximo slide. Podemos expressar calor específico como a razão entre a capacidade térmica e a respectiva massa do corpo. Bom, pessoal, então agora a gente já está associando capacidade térmica com calor sensível, tudo bem? E daqui vai surgir uma equação que eu tenho certeza que você já ouviu falar, tudo bem? Mas sem pressa. Então vamos lá. O que é calor sensível? Calor sensível é a razão, então a divisão entre a capacidade térmica pela massa do corpo. Tudo bem? Então C minúsculo é igual C maiúsculo dividido por M. Tá bom? Beleza? Ótimo. Só que a gente já viu que o C maiúsculo ele tem uma outra equação, que é Q dividido pelo Δθ. Ou seja, calor dividido por variação de temperatura. Quer dizer, então, que eu consigo brincar com essas duas equações, com o calor sensível e a capacidade térmica. Substituindo uma na outra, eu vou ter a equação fundamental da calorimetria, que é o que macete, certo? Q igual mc Δθ. Nossa, professor, vem daqui? Vem. Ah, mas eu não estou entendendo. Calma, depois na hora que a gente for fazer exercício, eu demonstro para você como que eu consigo chegar nela, tá bom? Mas o que eu preciso que você guarde aqui? Que aquela equação que você já ouviu falar do que macete veio daqui, da relação entre calor sensível e capacidade térmica. Legal? Ótimo! Vamos continuar então, que nós chegamos ao nosso último slide da aula. Nós vamos falar a respeito da caloria, tá? Vamos lá? Caloria é definida como a quantidade de calor para aquecer 1 grama de água pura de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius sob pressão normal. Bom, pessoal, definimos caloria, tudo bem? Nós vimos aqui. Você viu que eu relacionei ali um valor a respeito do calor sensível da água líquida, tá? Mas isso a gente vai ver muito melhor nos nossos exercícios. Nós vamos ver que na hora que eu começar a fazer exercício com vocês, por que eu uso um valor e não uso o outro, tá? E você vê que esse número 1, ele é facinho, ele vai facilitar muito as nossas contas, tudo bem? Então, eu tenho muito mais coisa para falar com vocês a respeito de calorimetria, só que o nosso vídeo vai ficar muito grande. Então, para evitar isso, eu vou dividir essa aula em duas, tudo bem? Então, assim que acabar, ficou com dúvida? Volta o vídeo, anota a sua dúvida, coloca lá que a gente vai estar conversando, tudo bem? E já vai para a nossa aula 2 de calorimetria, tá bom? Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau!